Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna. Olá! Tudo bem? Olá, Márcio, Mirna, Amanda. Boa noite. Olá! Oi, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite! Deixa eu... O negócio não ligou aqui, peraí. Boa noite, Nadir. Boa noite, Bárbara, Vitória. Sejam bem-vindos, Paulo. Agora acho que foi, hein? Acho que foi. Muito bem, agora sim. Estamos on. Isso. Hoje a nossa lição é a 46 do livro Jesus no Lar, para quem segue com o livro A Árvore Preciosa. Isso mesmo. Lembrando a nossa questão da água. Deixar por aí um copo, garrafa. Né? A gente vai tomando. Mas é para ela ser fluidificada em nosso benefício. É assim? Olá, Andréia. Bom, então vamos iniciar, né? Fazendo a nossa prece. Vamos todos fechar os olhos, respirando profundamente, serenando os nossos corações. Vamos pedir o nosso anjo de guarda e todos os nossos amigos espirituais estejam conosco nesse momento, abrindo nossas mentes e corações para os aprendizados desta noite. E que todos que estão em nosso lar sejam beneficiados com essas palavras, com essas reflexões e vibrações. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Vamos nessa então? Lição 46. A árvore preciosa. Molhando a palavra aqui para fazer a leitura. Vamos lá. É assim. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica, por meio da qual
a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro, no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem, benditas, sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos. Seu perfume envolveria a terra em branda harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Finda a promessa, e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir, egoisticamente, a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo. E os que retinham adubo não dispunham de água farta. Quem detinha os recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente. E quem se havia apoderado do melhor solo não contava com possibilidade de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. Curiosa narrativa, e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos, com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos, por meio do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E, fitando Zebedeu de modo significativo, finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu, satisfeito, e nada mais perguntou. É muito interessante essa lição. Todas são, né? Mas essa lição traz alguns pensamentos, algumas reflexões que a gente... É um tapa
tapa de luva que não é de pelica. Na verdade, ele quebra as pernas de todo mundo, mas tudo bem. Né? Bom, vamos lá. Achei interessante já. Ele pediu, logo... né? O Zebedeu pediu É isso que eu ia falar. a lição, né? Ô, mestre, por favor, né? Conta aí uma lição. Traz uma história aí pra ficar um negócio mais didático pra gente. Tipo assim, né? Em geral era o contrário, era uma pergunta direta. Ó, ô mestre, ó, nessa situação X e Y, né, como é que eu faço para fazer isso ou aquilo? Ou, então, acontecendo uma situação ali determinada, né? Ah, eu acho que o homem de bem tem que fazer isso, igual nas lições passadas, né? Eu acho que tem que fazer aquilo. Eu acho que a gente deve se portar dessa maneira ou de outra. E aí vem o Cristo e conta a história, né? A parábola. Traz a parábola. Né? Mas, assim, aí foi direto o negócio, né? O pedido direto do Zebedeu. Isso, e é interessante, porque ele já era, né? Aqui fica bem nítido, né? Amava profundamente os apólogos do Cristo. Então, assim, ele já estava ali bebendo da fonte, né? Ele já tinha despertado para a necessidade de aprender todos aqueles ensinamentos. E aí, ele pede essa narrativa. Eu achei isso super interessante, né? Uma narrativa simbólica que ficasse clara a compreensão para todos, né, dos ensinamentos. Então, aí Jesus, com sábias palavras sempre, já vem falando da realidade dos homens, né? A realidade do sofrimento, da dor, dos conflitos, da inveja, de todo tipo de sabor que a gente vive na Terra, né? A miséria, a perturbação. Porque existem vários tipos de sofrimento e de dor, né? E Jesus, ele sempre, quando ele vai buscar nos ensinar aqui, pelas parábolas mesmo, ele sempre buscava o maior número possível de exemplos para ficar mais claro, né? Porque o sofrimento, ele não vem só do que os homens estavam ali vendo, não era só do concreto, né? Por exemplo, a fome. Ah, isso é um sofrimento, ok. Mas tem todos os outros, né? E Jesus nunca deixou de nos ensinar sobre o equilíbrio das nossas emoções, sobre o equilíbrio da nossa condição física, né? E espiritual. Ele sempre mencionou todos os âmbitos, né? Se ele fosse catalogar, assim, ele estava nos ensinando sobre saúde, inclusive, né? Saúde mental, espiritual, física. O tempo todo, os ensinamentos do Cristo, ele envolve saúde, né? E saúde nada mais é do que o equilíbrio, né? Mesmo vivendo em intempéries, dificuldades, a gente sempre buscar ou permanecer o maior tempo possível em equilíbrio, né? E aí ele vem, muito simples, né? Falando que o mundo vivia tantos sofrimentos quando o pai, né, compadecido, envia esse mensageiro falando desta árvore. Árvore da felicidade e da paz. É uma coisa também interessante. Por quê? A árvore da felicidade e da paz, ela produziria flores de luz e frutos de ouro, né? Então, assim, também trazendo na figura aqui, né, no simbólico, a questão é concreta, mas também a outra parte, né? Flores de luz, né? E ele fala que o perfume dessas flores, né, iam abrandar a terra inteira, né? Então, envolveria a terra em branda harmonia. Isso. Então, assim, sempre trazendo essa questão do físico, mas também do espiritual. E aí ele deixa bem claro que é no futuro, né? Por quê? Porque essas sementes, né, dessa árvore precisaria de muitos cuidados
para que de fato ela crescesse e se tornasse uma árvore, né? Para produzir tudo isso. Cuidados especiais, né? Ele menciona aqui. E era imprescindível a colaboração de todos. Então, não temos como ter paz no mundo ou felicidade no mundo se não estivermos todos de mãos dadas, né? Com todas as nossas diferenças, peculiaridades, singularidades. É entender que se um irmão meu está hoje do outro lado do mundo sofrendo, não tem como eu ser feliz, né? Porque não há uma felicidade plena nisso se existe alguém ou do outro lado do mundo ou ao meu redor, né? A gente entra para dentro das nossas casas, a gente se sente seguro, protegido, a gente tem comida, tem tudo, tem uma cama para a gente dormir, para descansar do dia de trabalho, dos afazeres, e a gente no caminho para casa, ou às vezes na porta de casa, a gente vê pessoas perambulando pela rua. Então não tem como a gente olhar e de algum modo não se sentir tocado por isso, né? Por mais que em determinadas situações isso até se torne corriqueiro, a gente se acostuma a ver, né? Porque fica mesmo automático, né? Por fim, a gente não vai sendo tão sensibilizado, mesmo assim, no nosso íntimo, na nossa centelha divina dentro do nosso coração, fica o registro. Então a gente não consegue ser plenamente feliz, né? O cenário que ele coloca aqui é o cenário do nosso planetinha azul. Viviam, a primeira frase da história que ele conta, né? Viviam os homens em permanentes conflitos. Uhum. Aí, junto com os conflitos, miséria, perturbação e sofrimento, né? É bem o retrato do nosso planetinha azul, desse mundo de provas e expiações, né? Que a gente está inserido. Que naquela época já era assim e continua assim até hoje. Não, muita evolução intelectual, tecnologias novas, etc, né? Tal. Arranjos diferentes, ok, beleza, né? A sociedade mudou mesmo a cara. Mas assim, no íntimo, né? No esquema, na hora do vamos ver, É a mesma coisa. a coisa tá lá. Né? A vontade da... ele narra isso aí depois, né? Esse caráter de exclusividade, essa noção de domínio. Que é isso? Uhum. Ele fala que cada um queria sobressair. Cada um queria para si. Egoisticamente, né? A árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Aí, o que ele suspirando, ele ressalta tudo isso aqui. Pela posse pessoal e absoluta. Absoluta. Sim. Absoluta. Proeminência, ou seja, ascensão sobre todo mundo, né? Absoluta de semelhante tesouro simplesmente por vaidade no coração. Quer dizer, a coisa muda, né? O tempo passa assim, milênios se passaram, mas como eu disse, né? A configuração da sociedade dá uma mudada, né? Algumas coisas, a gente tem aí inúmeras vantagens em relação ao pessoal de lá, em estrutura física mesmo, né? E várias também conquistas aí tivemos no caminho, mas na hora do vamos ver, né, esse egoísmo, essa paradinha tá lá, sempre marcando presença, né, essa vontade de estar acima, né, de dominância. Parece que a gente está preso nesse ciclo, né? Isso o que está eu achei... mesmo, né? De fato está mesmo. Preso nesse ciclo. É um ciclo que não acabou. A forma de dominação é que muda. Aí no caso a preciosidade era a árvore, né? Do conhecimento aí, o ouro, né? Que o pessoal queria ouro de verdade, né? De certo que a interpretação que eles tiveram foi mesmo que seria um ouro. Né? Ouro. Pegar ouro ali. Sim. E tal. Mas não só a interpretação, tem uma hora que ele deixa isso mais claro, assim, que o tesouro poderia ser utilizado pela humanidade inteira, né? Sim, o ouro, para sustentar a humanidade toda.
Aqui, quando ele fala os cuidados excepcionais do amor e da vigilância, eu achei super interessante, porque assim, né, ele poderia colocar do amor e da paz, da tranquilidade, da calmaria, da luz do sol. Não, vigilância. Vigilância é a palavra. Uhum. Então, né, o que retoma para nós que Jesus não veio trazer a paz e sim a espada, né? Jesus não veio para nos nem passar a mão na cabeça e também simplesmente para trazer assim, vamos para ficar em estado de contemplação. Não, é fazer, né? E o fazer, muitas vezes, com a devida vigilância. Vigilância do entendimento do que é o melhor, do que é necessário fazer. Vigilância do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Vigilância contra aqueles que, eventualmente, aqui no caso da árvore, poderiam querer matar essa árvore para que não houvesse tanta harmonia assim, tanta paz assim entre todos os povos do mundo, né? Então, assim, essa vigilância é muito abrangente também. Amor, a gente nem precisa dizer muito, porque a gente já fala muito sobre o amor aqui nas lives, né? Mas a vigilância é algo mesmo de defesa, de estar atento, né? De observar, de ter sabedoria de ação, de decisão, de cuidado aqui no caso, né? De compreender como aquela, no caso aqui, né, da planta, como ela funciona, o que acontece, o que ela precisa. E aí ele vem falando bem, né, das questões físicas que essa planta ia precisar. A terra conveniente, o sistema de irrigação aperfeiçoado, então não era qualquer sistema de irrigação. Determinada classe de adubo, né? Então também não era qualquer tipo de vitamina que ela ia aceitar, qualquer tipo de nutriente que ela ia precisar de certos nutrientes. A proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas. Nos tempos laboriosos do início. Por quê? Porque no início é muito mais fácil destruir, né? Uhum. A plantinha, quando ela nasce frágil, pequenina. E qualquer maior tempestade, ou mesmo um inseto que é indesejado, né? Que não foi convidado, eu brinco com você, não foi convidado. Né? Mata a plantinha. Então, assim, no início de qualquer ação, de qualquer coisa boa que a gente vai fazer, tem muito mais perigo, né? Depois que ela tem raízes, que ela tem força, né, que ela cria um tronco, ela já é mais difícil de ser impactada pelas questões externas, né? Ou mesmo internas. Se a gente for falar de uma boa ação, de um projeto, de alguma coisa que a gente queira construir, todo início, né, no ambiente de trabalho, que a gente desenvolve uma equipe ali, a gente recruta pessoas para uma equipe para um determinado projeto. Esse projeto, no início, ele vai custar muito suor desenvolvidos para que ele, de fato, vingue, para que funcione. Né? Uma empresa, quando ela é aberta, o que exige? Exige 24 horas dos seus donos ali, com o olhar grudado, fazendo conta, né? Colocando tudo em planilha, verificando isso 1, 2, 3, 10 mil vezes, cuidando do cliente, cuidando, enfim, da imagem, cuidando de todos os detalhes administrativos, né? Do financeiro, balanceando, onde investir, como, quanto. E exige isso de forma incessante, não há descanso para quem quer fazer um projeto, né? Para quem quer implantar uma coisa nova, para quem quer plantar uma árvore. Não há descanso, porque é frágil. No início é frágil. E muitas coisas podem acabar com aquilo, né? Se não houver essa vigilância e amor. Por que amor? Porque se eu não tiver amor em qualquer coisa que eu for iniciar,
primeiro que não vai prosperar, né? Porque vão aparecer tantas dificuldades, mas de todo tipo, tanto teste diferente de paciência, de sensatez, de sabedoria, todos os tipos de testes vão surgir, né? Se eu não tiver amor, eu desisto. Eu desisto na primeira semana, no primeiro mês, eu desisto na primeira esquina. Porque vai ser, se não houver, né, uma dedicação com amor, não vai fazer sentido para mim, não vai ecoar na minha alma, eu não vou querer agarrar aquilo com unhas e dentes para fazer acontecer. Eu vou ficar estressado, vou ficar cansado e vou preferir que acabe tudo, né? Então precisa haver amor em todo projeto novo, em toda situação nova que a gente vai cuidar, que a gente vai fazer. E a vigilância, né? E aí ele continua falando, né? A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro, né? Então, por isso que talvez aqui eu também entendi como algo material, esse fruto mesmo para ser desfrutado, para ser utilizado. Na história ele está contando sobre sementes, né? É que aí a gente entrando ali na história, a gente precisa da semente de verdade, né? Já que ele estava sendo entregue aqui, mostra a entrega da semente, né? No parágrafo seguinte, aliás, ele fala, né? Fim da promessa e depois confiadas ao povo, entregou mesmo, né? A semente milagrosa aqui. Embora no cerne aqui da história, né? A gente ouvindo na condição de Zebedeus, né? Digamos assim, a gente extrai disso que não se trata, né? Nunca se tratou de... A semente não é semente, né? A árvore não é... o fruto não é fruta de comer, né? Tudo. Uma figura de linguagem utilizada para poder extrair o melhor da galera, né? Já que era uma maneira de fazer aí, o concurso fraternal. Porque ali no começo, olha só, as primeiras linhas, né, da lição, ele é assim, salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens, né? Essa é a temática ali de fundo. E aí o Zebedeu, né, que gostava das explicações, pediu, contextualize, né? Contextualize para nós, mestre. Desenha. Preciso de uma lição sobre a união fraternal, né? O que é, como é que faz isso, né? Dá uma ajuda. E aí ele traz essa semente, né? Na história, a semente é semente mesmo. Sim. Nas outras histórias que a gente tem, e já tem, né, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz aquela parábola do semeador, eu estou aqui até com ele aberto, e capítulo, deixa eu ver aqui, é Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, isso, 17, tem a parábola do semeador. Lá ele fala sobre a semente, o semeador, a semente e a terra, né? E o que envolve aquilo ali, basicamente, né? A terra ou o ambiente, que também não cai só na terra, né? Cai pedra, cai espinho, na pedra. Né? Pedregulho ali, não tinha muita terra, então a coisa não flui, né? E ali, nesta parábola que está aqui, né, do semeador, a semente, o símbolo, né, que a semente ela se perfaz é o próprio Evangelho. O Evangelho é essa semente, é tirada na terra. O semeador é aquele missionário que veio com a tarefa de nos ensinar, de nos entregar a semente, tal como na história que o anjo, né? Ele coloca como se fosse um anjo. Ele né? fala que é um anjo. Juntou todo mundo ali para uma entrega festiva, né? Tá colocando assim, né? Fez uma reunião, uma resenha mesmo, para explicar, né? Falar com todo mundo de uma vez. Né? E é muito massa isso, porque aqui na história ele atribui as tarefas, né?
como ia precisar disso tudo aí que a gente acabou de falar, sabe? Os cuidados especiais, né? Fortalecer-se, a colaboração de todos, não sei o quê. Então ele não vem e não traz a árvore. Né? Poderia Não. trazer a árvore, resolver tudo isso aqui, ué. Já vem com a solução pronta. Não me Traz traga peixe, né? trabalho, me traga solução. Tipo assim, não me dá trabalho, não, me dá solução. Não, peraí. Aí não. Estamos com a visão aí de alguém que venha fazer todo o trabalho por nós. Né? Não é assim que funciona. É A mais gente, difícil que a pescaria, né? Do peixe pronto. É mais difícil que ensinar a pescar, porque tem que aguardar ela crescer, pois é, que paciência que o pessoal tem com a gente. né? Porque tem E que que a esperar a gente gente não bater tem com cabeça, nada, milhões de anos batendo cabeça, né? E a galera né? esperando, esperando, e lá do lado, falando a mesma coisa 200 A vezes. mesma coisa. Eu fico pensando nisso. Os guias repetem a mesma A mesma coisa. coisa. E Mesma coisa. tem, nossa, a mesma coisa, É a mesma né? coisa. Anos e anos e anos e pessoas completamente diferentes, mas a mesma coisa. Eu falo, gente do céu, como que pode? Por que que a gente não interioriza isso, não elabora, não engole, não digere isso, pelo amor de Deus? Ia ser tão mais fácil, mas a cabeça Pois é. dura, né? E vai levando a orelha até aprender. Até Né? aprender. E aí, Aí cai a uma vez, cai duas vezes, cai 3, 30, 40, aí vai, né? 40. E aí, quando a gente olha em volta, a gente percebe as pessoas, muitas vezes, completamente sem sentido, né? Com a vida, assim, né? Sem expectativas, sem esperanças, sem sonhos. Por quê, né? Por que que tá assim, né? Porque ainda não interiorizou o que o É, mestre falou tantas vezes para nós, né? Então, desequilibra, adoece, né? Vai adoecendo a mente, o corpo, o espírito, pois é, ali, ó. infelizmente. A mãe colocou ali, ó, depende da vontade, vontade em caps lock ali do. E é mesmo, e merece, né? Negrito, O caps... itálico, Tá, Arial 15, 18, 22. Da vontade. Por que a vontade? Né? E a vontade ativa, né? No Evangelho, também no Evangelho, né? No Novo Testamento, quando vai falar ali de a fé que transporta montanhas, né? Naquele sim. ensinamento. E aí fala, né? Se tivesse fé, um grão de mostarda, que é desse tamanho, né? Pedir para esse monte passar daqui para colar, ele vai. Né? E aí o Kardec, ele comenta, né, que fé é essa vontade ativa, vontade ardente, né? A vontade E aí, ardente, constante. E isso aí é que faz mover o arcabouço energético, magnético em volta da gente. É isso. Essa e vontade pra gente, ativa. pra Aí gente, move a energia. Né? Canalizar é, a parada. Né? pra gente conseguir esse grau, né, de fé, esse grau de vontade para mover, a gente tem que abrir mão primeiro do nosso ego, né? Porque nada Sim. vai Nada. funcionar enquanto Não. eu estiver em primeiro lugar. Aqui a árvore não vai nascer sem a colaboração de todos. Até porque, como ele coloca, se alguns tinham a água, não possuíam adubo. Os que retinham adubo não dispunham de água. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente. E quem se havia apoderado do melhor solo não contava com possibilidades de vigilância. Ou seja, temos cada um de nós um ingrediente essencial para que a gente transforme a humanidade inteira. Mas se eu quero só para mim, se eu acho o máximo, né, o meu ingrediente paro nisso, não faço nada por ninguém, né? Não quero doar, não quero esparramar, espalhar, mesmo que seja de forma simples, né? Mas dividindo, compartilhando, né, com as pessoas sobre o que eu já sei,
o que eu já aprendi, não vai adiantar, né? Não Porque eu vai. não vou conseguir fazer essa semente Esse é um dos nossos viver. maiores inimigos, né? O tal do ego. Nossa, isso. Uhum. Mas ele arrebenta com tudo, sim. Em vários planos distintos, né? Sim, Socialmente falando, trabalho, né, atividades diversas, até um jogo de futebol com os amigos, sei lá, qualquer coisa, irrita, né? O cara que não toca a bola pra ninguém, irrita todo mundo, o time inteiro, né? Até relacionamento, né, amoroso mesmo, tudo, o ego, ei danado, esse faz desandar a parada toda, ele se aplica aqui e acolá, né? E a figura de linguagem, ela cai bem também, né? Quando fala que um tinha um negócio, o outro não tinha outro, etc, etc, né? Ou seja, necessidades recíprocas e soluções recíprocas também, né? Só que aí a e figura de isso, linguagem cai bem, que eu ia dizer é parar de olhar para o próprio umbigo. sim, É uma sim. figura de linguagem, né? Ele não fica olhando para o umbigo, né? Mas aqui no caso, ó, parou de olhar para o umbigo, levantou a cabeça e olhou para a vizinhança Né? tinha lá o adubo que eu não Para o tinha. horizonte, Para o horizonte, exatamente, a cabeça para o né? horizonte. Olha só, né, como é que funciona. O cara tem adubo, eu tenho só água, né? Tipo assim. Vamos E trocar, aí me o dá um ego pouco também, aí. eles. E o ego é aquela história, né? Também não vou pedir, não. Eu não vou pedir, não. É, Eu não vou vou dar um pedir. jeito. Ele Eu que vou é vem lá aqui, tomar porque na a água é mais porrada, importante. né? Não, ou, Tipo ou, assim, se- ou assim, a água é mais importante, ele que venha me pedir. ele que vem pedir, eu não vou sair daqui, não. Né? Aquela história. É. A Vitória tinha colocado ali, ó, E, que não adianta só ouvir uhum. tudo se não quiser a mudança. Exatamente, né? Cadê? A mãe colocou que canalizar, Canalizar, focar, né? focar. Sim. Cadê? Peraí que eu perdi a mensagem. Peraí. Aí. É, só ouvir, né? Aí entra aqui e sai daqui, né? Realmente só passa a mensagem, né? Não fica. Aí a pessoa, pô, exatamente isso, né? Podia ver a figura mesmo do Cristo, né? Falar. E ele fez isso. Não podia vir. Ele veio. Ele veio. Né? Ele veio e Né? fez Ele isso. Né? fez. E aqui não é figura de linguagem. Realmente esteve Não. aqui. E falou. Né? Mas aí o que, que a gente fez? A gente quis. Não. Não, pô, por isso. Então, aí teve que vir de novo, algumas outras vezes, né? Agora, incorporando a parada, né? Se a mensagem vem e fica, e a gente se dispõe a fazer, é outra coisa, né? Aí Isso vira é tão muito figura. intrínseco na nossa sociedade que a gente passa uma vida aprendendo a competir, né? Desde crianças, na escola, tudo é competição. O modo de ensinar, de educar é competitivo. Então, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser o mais rápido, eu tenho que ser o mais inteligente, eu vou ser o mais bonito, o mais isso, mais... é o tempo todo, né? A pessoa chega no mercado de trabalho, é o tempo todo o quê? Também, competição. Não, porque a minha vaga, né? Porque se eu não posso perder minha vaga, então eu já tenho que elaborar planos aí, estratégias, às vezes, diabólicas, porque ninguém vai tirar eu daqui, né? E muitas vezes não há essa colaboração, não há compartilhamento de conhecimento, de informação. E isso dificulta tudo, né? Porque às vezes o trabalho não anda. Se depender só de uma pessoa para resolver tudo, já pensou? Não, Para, sem né? chance. Uma empresa ela não cresce. É, Ela não cresce sem braços, sem outros braços, outras cabeças. Se alguém quer crescer, ela precisa de pessoas, ela precisa de é, outras pessoas ali envolvidas no mesmo ideal. Se ela fica restrita, se ela não quer dividir o conhecimento, se ela não quer, ela não cresce. Empresa nenhuma cresce sem pessoas, né? primeiro Só com, atestado, ai, é, ele é o dono e ele é o secretário, é o vendedor, é o tudo, é o marketing, não existe. não é Não possível. existe. Ou aquela, é aquela história, né? Que o cidadão vai até às vezes estrutura formalmente
cargos, mas não delega de verdade, né? Então tudo tem que ser consultado. A pessoa aí não funciona, a coisa não anda. Tudo que vai fazer, qualquer setor, tudo, absolutamente tudo, ninguém tem autonomia de verdade, né? Não tem a gerência, tem só ele, aí tem que ficar consultando. Não funciona, não adianta, né? Não, Aquele negócio sempre travado. não sai do lugar. Tudo a Não pessoa sai quer do lugar. conferir, quer relatório de cada detalhe do que foi feito, do que, né? Não adianta, não sai. Enquanto a equipe está em formação, em aprendizagem, ok. Mas depois que passa desse período, segue o barco, né? Porque aí é bom que a pessoa que é o cabeça ali, né? O gestor, ele pode, inclusive, criar novos projetos, né? Se dedicar a outras áreas, enfim, expandir, né? Pois é, e aí no caso aqui da história, o interessante é essa confiança, né, que é dada para a gente, né? Tudo bem, o caminho é um só, todo mundo sabe, né? Só tem, na verdade, só tem um caminho, Sim. mas a gente tem o modo de escolher. Essa é a nossa autonomia, né? O modo de escolher. A gente tem nossa tarefinha, tudo mais, mas a gente escolhe o meio, como a gente vai chegar nesse fim aí. Essa é a nossa tarefa. Aqui. No caso, a tarefa aqui era, simbolicamente, né, na, na história, ela era toda diferentona, né, mas feita justamente para ter essa interação. Sim. Como é que é o conflito? Qual que é a melhor maneira de resolver esse tipo de conflito aí? Escancarando, né, que existem necessidades e soluções recíprocas. Ou seja, aí vai colocar todo mundo em contato, né, vai parar com esse negócio desse individualismo. No entanto, aqui ele fala claramente, né, que cerravam-se apaixonadamente nas terras que dominavam. Né? Cerrar no que é com C, é fechar mesmo. Né? Cerrar nesse sentido que é fechar. Apaixonadamente, você deslumbrou ali com a parada, né, que seria da ela e tudo mais. E depois vem essas necessidades aí que, né, se apresentavam de um ter um recurso, o outro ter outro recurso, mas todos necessários para o mesmo projeto. Né? O projeto é único, mas os Uhum. recursos são vários, né? Que tem que Sim. ser aplicados conjuntamente. Aí que está a chave, né, da parada. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra aqui. É tudo junto. Né? É junto. Ah, tá, aí você colocou aí, o mais incrível do processo é o livre-arbítrio. Não nos foi ceifado o poder de escolha, apesar das reações de cada escolha. Podemos e devemos escolher. É assim que aprendemos. Sim, sim, é Uhum. assim que aprendemos. A gente está só meio atrasado nessas lições, mas é assim que a gente vai aprendendo, né? Infelizmente, através de muita dor, muito esforço, muito mais dor. Que a gente tem o costume de buscar o caminho mais difícil, pautados no ego, pautados nessa questão, né, de não dividir, né, do egoísmo ou da vaidade. Não, só eu posso sobressair, só eu sou importante. Ou do orgulho, né? Igual o Diego comentou, não vou ali dividir minha água e nem vou pedir. Ele que venha pedir para mim, esperando do outro a reação, ao invés de ir, né, de ter a proatividade, ou vamos compartilhar, eu tenho um pouco de água, você tem o adubo, e aí, o que, que a gente faz, né? Não, não tem essa característica de socializar mesmo as coisas, né? A gente não tem esse costume. Eu achei interessante que ele fala aqui, né? Os talentos do pai foram concedidos aos filhos indistintivamente para que aprendam a desfrutar dos dons eternos, com entendimento e harmonia. Uns possuem inteligência, outros a reflexão. E é interessante que isso é diferente, né? Às vezes, o que é inteligente não consegue refletir sobre as coisas que estão acontecendo com clareza. Ou o outro não consegue se comunicar, o outro comunica. Uhum. Né? Um é tímido, o outro consegue juntar pessoas, um não gosta muito, mas tem uma outra habilidade, enfim. E cada um, né,
com o seu grau de colaboração, porque todos são importantes, todos essas características, esses talentos, que somos centelhas divinas, né? Temos em nós potencialidades divinos. O problema é deixar que isso cresça, germinar da forma correta, né? E aí ele fala, né, que alguns tinham autoridade, outros experiência, cada um procura, só que cada um foi procurando vencer sozinho, para humilhar, né, os que seguem na retaguarda. Aqui no Livro dos Espíritos tem aquela parte da lei de igualdade. A lei de igualdade fala muito de desigualdade também. Esse capítulo sim. Aqui. É engraçado, né? Os dois primeiros aqui, os três primeiros, né? Primeiro ele fala assim, igualdade natural. Depois os tópicos são desigualdade de aptidões, desigualdade social e desigualdade de riquezas, né? Aí depois vem outros tópicos interessantes também. O que interessa agora é a desigualdade de aptidões, né? Que está aí nessa linha do texto, que é a pergunta 804. É porque Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens. Alguns diriam que isso é injustiça. Né? Por quê que não é todo mundo igual? A justiça não é ser a parada toda linear? Né? São perguntas intrigantes, né? Igual das riquezas também. Das riquezas ele fala depois, né? Sociais e tal. Enfim, vamos ler aqui. Deus criou todos os espíritos iguais. Ponto. Aqui já mata a parada. Não criou igual? Pronto, justiça feita. Mas vamos lá. Cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade. De novo isso. De novo. Que é o livre-arbítrio. Aí, ó, acabamos de falar. Né? A colega colocou aí. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. Então, as escolhas, o caminho, tudo mais, né? Aptidões diversas, de acordo com a vivência, né? Bem razoável. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. 2 pontos. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos, né, avançando aqui a análise, né, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes, né, do nosso mundo, venham aqui habitar para dar o exemplo, né, com a missão de trazer a semente. Né, esses que vêm trazer a semente. Mas essa resposta, ela faz aqui o objetivo todo, né, dessa lição e esclarece muito bem. Por que isso? Né? Para que essa coisa toda? Primeiro, por que essa desigualdade de aptidões e para que depois? Né? Qual é o objetivo disso aí? Qual é a consequência natural, melhor dizendo? Né? Aí é o que nós dissemos, concurso aos objetivos da providência, cada um no limite da sua inteligência, da sua experiência, né? Do seu talento, da sua habilidade desenvolvida. Sim. Muito top essa pergunta aqui. Né? Ó. Pode falar. A Tatá escreveu aqui, ó. O caminho é reaprender a viver com e não contra o outro. Bem massa essa frase, é isso aí. Viver com, né? Conviver, é o famoso conviver, né? E não enxergar o outro como inimigo, né? O outro como o outro mesmo, não como um estranho, né? Como diria o Cortella. Cortella que falou isso uma vez no vídeo sobre alteridade. Né? A alteridade é aprender a ver o outro como o outro mesmo, e não como um estranho, né? Não como alguém que tem que ser, né, afastado de qualquer maneira, isolado, etc. né? Repelido, diria. E é isso mesmo.
E aí, então, o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina das flores de luz, dos frutos de ouro. Quando a gente conseguir realmente sair de nós, do nosso interesse, do nosso orgulho, do nosso ego, e transbordar, né? Para a gente deixar as coisas boas que a gente tem transbordarem. Ser a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente também se perde, até por não se conhecer muito bem, a gente se perde nas influências diversas que a gente sofre o tempo todo, né? O dia todo da nossa vida. Então, se conhecer e perceber, analisar, né? Onde a gente está deixando o nosso ego ficar falando mais alto, onde a gente pode colaborar melhor, né? O que a gente tem para melhorar. O tempo todo sempre dá para melhorar muita coisa, né? Temos que melhorar muitas coisas. Mas de que forma, né? Buscar essas formas. Muito que bem. Por hoje, então, né? É isso. Encerramos a reflexão. De minha parte, então, já aproveito para agradecer o pessoal todo, né, pela participação, pela companhia, pela paciência. A Sam, muito obrigado, Sam, por Eu deixar que eu entrar agradeço. aqui. Ah! É Tá bom. brincadeira, né? Obrigado pela Vou ficar, parceria de sempre vou nas ficar lives. pensando se deixo da próxima. Na próxima. E é isso aí, pessoal. Ai, ai. Obrigado mesmo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Sam. Com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.